vai resolver essa questão 54 da prova do Senado, analista legislativo, especialidade de contabilidade, uma questão de DVA, que você vai precisar da inteligência do CPC 09, que é o CPC que fala de DVA, e do CPC 20, que fala sobre ativo qualificável. O nome desse CPC é custos de empréstimos, mas ele fala basicamente sobre ativo qualificável. E a FGV adora essa questão em que ela mistura ativo qualificável com a DVA. No item 19 do CPC 09, ele fala sobre o tratamento que a DVA dá ao ativo qualificável. Já adiantando e começando a resolver essa questão, você deve tratar os ativos construídos propriamente, que são construídos pela empresa, como receitas na DVA. A mão de obra própria da empresa, de empregados, vai para distribuição. Mão de obra de terceiros, vai para insumos de terceiros na nossa DVA, assim como materiais. Sabendo isso, a gente já pode começar a resolver a questão de fato. Essa é uma questão muito interessante. Eu acho que é a cara da FGV. Muito provável que ela vai repetir nas próximas provas, Receita Federal ou Secretaria de Fazenda de Minas e outras provas por aí. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver essa questão é descobrir quanto que é o nosso ativo qualificável. E lembrar que quando você está fazendo um ativo qualificável, ele incorpora os custos dos empréstimos. Esses juros são incorporados, são ativados a esse ativo imobilizado e vão para o seu balanço patrimonial. Então vamos lá. A primeira pegadinha dessa questão: reconhecer esses 50 mil como custo do ativo qualificável, como ativar todo esses 50 mil e depois reativar esses valores aqui e contar 2 vezes esse valor. Porque esse empréstimo aqui ele vai para o caixa, e do caixa você começa a pagar essas coisas, e essas coisas que foram acontecendo, os materiais, a mão de obra de terceiro, etc, é que vai ser ativado. Não obstante, os juros deve ser ativado. E aí a segunda pegadinha: quanto dos juros devem ser ativados? E aí o item 20 do CPC 20, item 22 do CPC 20, vai dizer quando deve ser cessado a ativação desses custos de empréstimos. E é quando não tem mais atividade, quando você termina as atividades do seu ativo qualificável, do ativo que você está construindo dentro da empresa, você para de ativar os seus custos. Então aí é a segunda pegadinha. E a terceira pegadinha é que esse aluguel, que foi um galpão que foi alugado exclusivamente para construção da máquina, esse valor desse aluguel também vai ser ativado no nosso ativo qualificável. Então vamos ver como é que ficou o valor contábil desse ativo qualificável. Eu vou ativar os juros, esse empréstimo que foi feito especificamente para construção desse ativo qualificável, a mão de obra de salário, de empregados, desculpa, a mão de obra terceirizada, os materiais e o aluguel. Eu vou ter que o valor contábil desse ativo qualificável foi de R$130 mil. Então agora a gente tem que começar a construir a nossa DVA, porque ele quer saber o valor adicionado a distribuir dessa operação de construção da máquina. Construção de uma máquina para utilizar nos seus negócios. Então tá vendo aqui que dia
X1 do X2 ela já podia ser utilizada, portanto a gente só vai ativar o primeiro ano do empréstimo. Quando acabam as atividades de construção, você para de ativar e acha o valor contábil. Bom, então vamos lá para a nossa DVA. A primeira são as receitas, e aí no item 19 da DVA, do CPC 09, vai dizer que as receitas de construção, tudo que foi usado para a construção de ativo próprio, ativo qualificável, você deve reconhecer como receita, é como se a empresa estivesse vendendo para ela mesma. Então a gente reconhece aqui de receita 130 mil. Insumos de terceiro, a gente não vai tirar a mão de obra dos empregados, porque não são terceiros. Esses empregados vão lá para baixo na DVA, que é no valor, já na distribuição, né, para empregados, lucros, sócios e etc. Capital de terceiro e tudo mais. Quem vai entrar então nesses insumos de terceiros? A mão de obra de terceiros, certo? Mão de obra de honorário especializado e os materiais, que dá um valor de 50 mil. Não tem depreciação. Então aqui a gente já acha o nosso valor adicionado bruto. Não tem depreciação. Não tem valor recebido em transferência, receita financeira, MEP, etc. Então a gente já acharia aqui no 5, né, nosso valor adicionado líquido. No 6 seria o valor recebido em transferência, que não tem também. E no 7 a gente acha o nosso valor a distribuir, que é de 80 mil. Gabarito letra D de dado. Boa questão de DVA para cair nas próximas provas.